Uma explosão causada por vazamento de gás de um botijão destruiu parte de um apartamento aqui em Goiânia. O prédio não tinha central de gás. Segundo os bombeiros, a explosão não deixou feridos graves. O caso aconteceu no domingo, no bairro Gentil Meireles. A alvenaria do apartamento foi destruída. As portas dos demais apartamentos do prédio, de 2 pavimentos com 4 apartamentos em cada um, também foram destruídas. De acordo com os bombeiros, o prédio foi interditado e o dono foi orientado a contratar um profissional qualificado para testar a segurança estrutural do local. Pois é, né? E todo cuidado é pouco para evitar acidentes com botijão de gás. Para saber os perigos e os cuidados que a gente deve ter em casa, em apartamentos, eu converso agora com o Tenente Victor Rocha, do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Tenente. Obrigado pela participação aqui no Jornal Brasil Central. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar trazendo aqui orientações de segurança para a nossa população. Tenente, um problema como esse que a gente acabou de mostrar aí, né, lá no Gentil Meireles, poderia ter sido evitado? Certamente, né? Algumas normatizações, elas devem ser seguidas, né? Especificamente nesse caso de edificações multifamiliares, como é o caso de prédios, algumas normatizações devem ter seguidas para diminuir os riscos, né, de acidentes com as pessoas, os moradores daquela edificação. Que normas seriam essas, Tenente? Nós temos diversas normas técnicas, né? A principal delas, que faz a diretriz, é a Lei 15.802, é o Código Estadual contra Incêndio e Pânico, e ele dá as diretrizes de como deve ser feita essa fiscalização, essa normatização, que aqui no estado de Goiás é elaborada através de normas técnicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros emite diversas normas técnicas relacionadas a vários aspectos e fiscaliza se essas normatizações, essa legislação vigente está sendo cumprida para evitar situações como essa que aconteceu. Eu acredito que com certeza devem ser várias normas, mas você poderia citar aqui para a gente, por exemplo, num prédio, quem está nos assistindo, quais os cuidados, por exemplo, quando você chega num imóvel como esse, o que tem que ter lá, quais são os critérios, o que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, observa? Mais especificamente falando desse assunto, Alex, nós temos hoje vigente a norma técnica número 28, que fala sobre o manuseio, o armazenamento de gás GLP, né, em diversas edificações e como deve ser feita essa central de GLP para diminuir esses riscos, né? Então, algumas observações são válidas aqui para todos os moradores, né? Verificar se aí no seu prédio, na sua edificação, você tem ali a central de gás, que é um dispositivo, é uma área de armazenamento específica para você colocar os botijões, né? Verificar se ela possui válvula de corte. Esses botijões, eles devem ser armazenados em locais arejados, com ventilação, sem a presença de materiais combustíveis e jamais, em hipótese alguma, armazenados em locais confinados, sem a ventilação adequada, como porões, por exemplo. E, além disso, outros cuidados, né, nós devemos ter com relação ao gás de cozinha. Um deles é, na tentativa, às vezes, de utilizar aquele restinho de gás que está dentro do botijão, colocar ele na posição horizontal, né, lateralizar esse botijão. E isso não deve ser feito a fim de evitar vazamentos, porque esse dispositivo ele foi produzido para funcionar na vertical. Então, quando a gente utiliza ele da forma diferente para a qual ele foi produzido, fabricado, a gente está colocando em risco. Em caso de vazamento, né, você percebeu, entrou em casa, sentiu algum cheiro, aquele cheiro, o odor característico do gás de cozinha, tente fazer a abertura de janelas e portas, arejar o local assim que possível e jamais, né, não faça a utilização de interruptores, de velas, lanternas, nem mesmo a de celular. Então a gente orienta a fazer essa ventilação do local, sair imediatamente e se o cheiro permanecer, o vazamento continuar, que acione o Corpo de Bombeiros através do número 193. Tenente, por exemplo, a questão de prédios, apartamentos, não se pode ter o botijão dentro do imóvel? Tem que ser coletivo, né? Em edificações multifamiliares, que são os prédios, né, comumente a gente chama de prédio, deve ser deve ser feito o armazenamento através da central de GLP. Em casas, residências unifamiliares, onde você tem só uma família convivendo naquele ambiente, não existe essa fiscalização do Corpo de Bombeiros. Então, a pessoa ela tem a opção de deixar no interior? Tem. Mas mesmo assim, nós orientamos que faça a opção, opte por colocar esse recipiente fora da área da projeção da edificação. Por quê? Porque se houver um vazamento, esse vazamento vai sair, né, vai se expandir, o vento vai levar e as chances de explosão vão diminuir. Além disso, as centrais devem conter
extintores específicos para aquele tipo de situação. Então, quanto maior a carga de incêndio, quanto maior a edificação, consequentemente maior o número de botijões armazenados, os agentes extintores ali, no caso extintor de incêndio, eles têm que ser dimensionados a fim de que possam atender um princípio de incêndio, caso isso daí ocorra naquele local. Então, só resumindo, você está explicando que, então, se possível, o botijão do lado de fora. Isso, né? As residências unifamiliares, nas casas. Né? Uhum. Isso. Além disso, Alex, eu acho importante falar para a população também a questão da validade da mangueira, da válvula, né? A inspeção regular desses equipamentos, ver se eles estão apertados da maneira correta, se há algum deles está danificado, a fim de evitar esses possíveis vazamentos, né? Então, é importante você verificar, via de regra, a validade desses equipamentos de 5 anos a partir da data de fabricação. E quando você for fazer a aquisição desse tipo de equipamento, observe se ele passa por uma certificação, selo do Inmetro. Isso daí vai trazer uma segurança a mais para o consumidor que vier precisar utilizar esses aparatos. Tenente, para quem tem criança em casa, por exemplo, a gente observa que nos botijões também vem a questão do registro. É interessante, já que não está mais cozinhando, vedar, fechar aquele registro. Quais os cuidados? Porque a criançada em casa, né, é complicado, é perigoso. Eles põem fogo mesmo, se deixar, né? Acontece. Literalmente. Essa questão é muito importante. Esses equipamentos são projetados para funcionarem de forma segura. Todavia, quando a gente fala de criança, todo cuidado é pouco. Né? Então, o ideal é que esses botijões sejam mantidos fora do alcance das crianças. E como você bem falou, se você não estiver utilizando o gás de cozinha, é importante que você feche, né? Especialmente no período noturno, onde você vai repousar ou sair de casa. Esse período que você estiver fora, feche a válvula do registro do gás, para que não aconteça alguma coisa enquanto você não estiver com a atenção voltada, não estiver ali para, de fato, constatar que está, sim, havendo um vazamento. Em caso de vazamento, é claro, utilize aquela solução, famosa solução de sabão e água, com aplicação, utilizando ali a esponjinha, pode ser até aquela de pé mesmo, para verificar onde há o vazamento e nunca usar fogo ou chama para esse tipo de situação. Tá certo, muito obrigado. A gente conversou então com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Victor Rocha. Queríamos agradecer mais uma vez a presença. Lembrando, né, Tenente, quem tiver de repente uma situação, a gente torce para que não aconteça, claro, como esse caso, né, lá do Gentil Meireles, como houve, mas em caso de um incêndio, alguma coisa ocorrendo com botijões, nada, né, de dar uma de herói, é chamar o Corpo de Bombeiros. Exatamente, evacuar o quanto antes e acionar o socorro especializado. 193? 193, estamos sempre à disposição da população. Tá certo, obrigado mais uma vez. Então é isso.